Bem-vindo a mais um podcast aqui hoje com uma convidada muito especial. Estou hoje com uma odontopediatra que atua em Carazinho, a Alessandra Reck. Alessandra, muito obrigada pela tua presença. A Alessandra que tem aí mestrado, né, Alessandra? Na São Leopoldo Mandique, lá em Campinas. E ela tem um monte de atividades além da odontopediatria que ela veio contar pra gente aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Ionara. É um prazer estar aqui contigo e vamos desenrolar esse podcast todo hoje, né? Com muitos assuntos. Muitos assuntos. Muitos tópicos para conversarmos, né? Isso aí. Nós vamos começar assim com um tópico bem inusitado. Se você tá percebendo aí, por que as nossas prateleiras hoje estão com brinquedos? Olha só que diferente, né? Porque a nossa doutora, a nossa querida odontopediatra convidada aqui, ama brinquedos. E não é só assim a decoração lá, né, onde ela atende as crianças e recebe, que é toda lúdica. Ela também presenteia, tem mimos, ama brinquedos, viaja para São Paulo. Fiquei sabendo que você vai lá no Busca-Busca na 25 de março, atrás de brinquedos. Conta pra gente. É uma diversão. Porque sempre no consultório, né, a criança já chega, ela sabe que tem a surpresinha no final. E hoje é difícil agradar todos os gostos, né, porque as crianças estão exigentes. Então, além de eu encontrar com as minhas amigas, é uma diversão ir na 25 e no Busca-Busca, procurar garimpar brinquedinhos, surpresinhas, para poder disponibilizar para os meus pacientes. Eu até trouxe umas aqui para te ver. Ah, tu trouxe? Sim, tá na minha sacola aqui, ó, para te ver. Que a gente garimpa muita coisa, ó. Elástico para fazer pulseirinha. Lembra que tinha essa época e tá voltando? Ah, mas eu uso isso ainda. É, várias canetas, Stitch, Toy Story, do Labubu, caneta gente. brilhosa, o que mais? Mamãe, se você é de Carazinho ou Massinha. região, leva seu filho lá para a doutora Alessandra. Olha os mimos, os recebidos que seu filho vai ter. E as meninas amam kit de skincare. As pluminhas para maquiagem, né? Então, tudo isso a gente vai buscar, vai procurar. Olha aqui, gente. Mini Lego. Dia para make, mini Lego. O que mais que tem? Chaveiro da capivara, né? Que é... Ai, deixa eu ver o da capivara. a Ó, vamos dar capivara um close na capivara aqui, gente. Olha só. do Stitch também, que é o mais queridinho. E Ai, amada. esse aqui é muito antigo, mas também é popular. Sabe aquele tipo Homem-Aranha que gruda quando joga. gruda e daí ele vai descendo. Ah, que legal. Lanterna também, até para as crianças brincarem, de olhar o dente do pai, da mãe, né? Daí já vai tirando aquele receio. Muito legal. Kit de cabelo, entre muitas coisas que a gente Olha, consegue que lá. legal. Ah, dinossauro que cresce na água também. Ah, ele cresce na água, Cresce. interessante. Muita coisa. Anel brilhoso e muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa. Mas me conta essa questão sua com os brinquedos, tanto de deixar o teu consultório decorado, quanto de ter esse carinho com as crianças. De onde veio isso? Da tua personalidade? E eu creio que é para encantar também, né? A gente tem que, durante o atendimento odontológico, odontopediátrico, principalmente pacientes especiais, tem que ter o encantamento. Eles sabem que no final tem a recompensa. Não é... Alguns até pensam, tá comprando a criança. Não tô comprando a criança. Eu acho que uma recompensa todo mundo gosta, né? Um adulto gosta de receber um brinde no local que vai. Então, a criança, ela fica estimulada. E acontece de sair sem brinde. É raro, mas acontece. Me corta o coração às vezes. Mas acho que é uma maneira também de incentivar essa criança a conquistar, a vencer aquele seu receio num primeiro momento. Porque a criança, elas costumam ter medo nos primeiros atendimentos? As crianças, a maioria tem um certo receio e tem medo. Porque eu acredito que isso um pouco é culpa de nós adultos, das experiências que os adultos tiveram, que até os colegas de outras áreas da odontologia dizem que o odontopediatra é o principal profissional da odontologia, porque ele está lidando com aquela criança que vai ser aquele adulto que vai chegar num consultório depois lá na frente. Então, dependendo dessa experiência inicial, é que vai se desenhar, se modelar toda a experiência de um adulto frente ao tratamento odontológico. Perfeito. E aí, assim, você então tira esse receio, elas vão... E ninguém quer levar o brinquedo para casa, esses maiores? Os maiores, eles estão no local que não é tão acessível. Tem os acessíveis, que é para brincar, e tem os um pouquinho mais alto. Então, a gente brinca, eu empresto, é meu, assim como o brinquedo dele é dele. Lá no consultório pode brincar, pode pegar.
Na hora de sair, vai ter que deixar, porque o outro amiguinho vai vir também e os brinquedos vão estar lá esperando para uma próxima consulta. A outra vez que ele vier, vai estar lá o brinquedo. Já aconteceu de terem que levar, depois a mãe me trouxe de volta, porque o choro foi tanto que eu disse, não, leva então, e depois me traz. Mas é muito raro. Eles entendem que o brinquedo aquele é da tia Ali, como tem uns que eu não quero que escabele, ó, não pode mexer no cabelo, pode brincar, mas não é para tirar, não é para tirar o penteado, é para deixar assim. Perfeito. E é um incentivo para o É um retorno da incentivo, criança, sim, né? que eles Que sabem legal. que ali tem vários brinquedos. Perfeito. E essa ludicidade toda também tenho aqui fontes privilegiadas que me passaram que você, e eu também estudei lá no seu perfil, né? Conheço a Lê há muitos anos, um privilégio, que você gosta muito de atuar. Isso tem relação também com você ter que meio que fazer um personagem que é talvez a tia Lê, que é você, ou não é, não sei. Conta pra nós essa atuação na tua vida e hoje já fazendo parte de um grupo de teatro lá em Carazinho. Isso, eu sempre gostei do teatro, desde do colégio, só que na época não tinha esse incentivo que tem hoje para as artes, para as outras aptidões que as crianças desenvolvem na escola, né? Então, quando eu fiz odontologia, eu fui para odontopediatria, mas por isso, eu acredito, porque eu queria muito fazer cinema ou teatro. Mas na época eu acredito que o meu pai não ia aceitar, sabe? Porque eram outros tempos. Sim. Então, na odontopediatria, eu sempre me senti muito à vontade e atuando, eu sempre tive vontade de fazer teatro. Na faculdade aqui tem na UPF, né, o grupo de teatro, não sei se perdura até hoje ou não, mas como era integral a odontologia, eu não conseguia fazer parte do grupo de teatro. E agora, então, o ano passado, eu me informei que tinha um grupo de teatro em Carazinho e esse ano eu entrei para a companhia Em Cena de Teatro e eu adoro fazer teatro. Eu já participava de um coral, então agora eu tenho o coral e tenho o teatro também, porque no teatro tem expressão corporal, entonação de voz, a gente cria, né, personagens, e é tudo que eu já fazia no consultório sempre. Eu sempre digo, tem dias que eu falo tanto, eu invento tanta história que até eu tô acreditando naquilo que eu tô falando já, porque de tanta, uma dos dons do odontopediatra é a distração, né? Eu falo, para fazer a criança entrar naquele mundo que eu tô contando, para me deixar fazer o procedimento que eu preciso, né? Então é uma maneira de atuar, já atuava no consultório, agora vamos para os palcos da vida também, vamos se apresentar. Que legal! E me conta uma peça recente que você fez. A gente fez agora na Feira do Livro de Carazinho, a Biblioteca Esquecida, que é a história de uma biblioteca que está em desuso. Aí tem monstros, é o vampiro que comprou essa biblioteca, então tem fantasmas que assombram, eu sou de uns fantasmas, mas tem as crianças que vieram para libertar essa biblioteca. Então eu acho que é para resgatar essa leitura, né? O hábito da leitura nas crianças, que é muito importante. Eu me lembro que quando eu lia, eu viajava até hoje. Quando eu vejo um filme, eu leio um livro, eu me transporto para aquele livro, para aquele personagem e parece que sou eu ali dentro. Filme também, eu assisto um filme e me imagino eu sendo aquele personagem. Então eu sempre gostei muito disso. Que legal, interessante. Olha só, uma dentista atriz. Canta no coral, que legal. E nós falamos, Alessandra, antes da questão do medo das crianças, né? Que pode ser um certo receio, né? Nas primeiras consultas, especialmente. E eu sei que você atua aí com o óxido nitroso. E eu gostaria que você contasse aí para as mães que ainda não conhecem, para as crianças. E você trouxe uns vidrinhos aí, porque até no óxido nitroso, olha só que nome complexo, né? Se você ainda não sabe o que é, vai descobrir com a Alessandra. Como é que você faz para a criança entender, gostar e querer? Conta pra gente isso. É que muitas crianças já estão acostumadas a fazer nebulização, né? Que é para tratar resfriado, asma, algum problema respiratório. Então, a gente se vale dessa ludicidade da nebulização para explicar que a sedação com óxido nitroso tem uma máscara e a gente vai colocar um cheirinho. Então, fica lúdico, deixa a criança escolher o cheiro que mais lhe agrada. Tem vários, tem chocolate, esse aqui que é o chulé do astronauta, tem magia do unicórnio, Ah, que legal. tem pum do elefante, tem bafo do dragão, então tem vários. Tem a força do Hulk, esse é a força do Hulk, Força né? do Hulk. Tem coragem do Spider-Man. Então a gente deixa eles escolher o cheirinho, mostra como é que vai dar uma borrifada na máscara, né? E vai mostrar que esse cheirinho ele vai ficar respirando. Então o que que é essa sedação? Uma sedação inalatória. A criança vai respirar esse gás, é uma mistura de gases, que é o óxido nitroso e o oxigênio, tá? É uma sedação que ela é extremamente segura,
porque é uma sedação titulável. O que que é isso? Eu consigo dosar a quantidade de oxigênio e de óxido nitroso que vai ser específica para aquele meu paciente. Tem uns que sedam com uma quantidade menor, outros com uma porcentagem maior, desculpa, uma porcentagem desse gás maior. E então, quando eu desligo isso, quando eu termino a sedação, a criança fica respirando só oxigênio e sai sem resíduo nenhum, tá? Quando a sedação é só com óxido nitroso. Fica normalmente mais ou menos só 1% no organismo, tá? Que é eliminado nas 24, 48 horas após. Mas a criança não sai com nada residual no organismo. E ele serve para adultos também que têm Serve receio? para adultos também, porque vai tranquilizar, tira a ansiedade. E eu me pergunto muito, né? Se dorme. Às vezes a criança ou o adulto também relaxam tanto que pode até dar uma cochilada. Mas se eu dou um leve toque ou chamo pelo nome, por exemplo, Ionara, tá tudo bem? Tu vai me responder e eu sei que tu tá só numa sedação. Você não está numa anestesia profunda, numa sedação profunda, tá? Uma sedação leve a moderada. E você atua também com crianças especiais. O óxido nitroso deve ser um grande aliado. Sim, é um grande aliado, principalmente até para fazer profilaxia nas crianças especiais que têm crianças com paralisia cerebral, tem muitos movimentos espásticos, então controla esses movimentos, fica respirando e a gente consegue fazer o procedimento com mais conforto, que eu acho que tudo que veio para confortar, para melhorar o atendimento, eu acho que é um investimento que vale muito a pena a gente lançar mão disso para o nosso paciente. Perfeito. E até no óxido nitroso tem a ludicidade da doutora Lê, que legal. E você reformou seu consultório recentemente, fez uma sala aí de pré e pós-sedação. Conta pra gente essa reforma. Essa sala, ela veio a somar esse atendimento que já era prestado no consultório. Como algumas leis quanto à sedação, elas estão mudando também, então a gente acredita que daqui para frente essa vai ser uma exigência que tenha essa sala de preparo. O que que é isso? É uma sala de acolhimento, tá? Na qual eu vou ver todos os sinais vitais basais desse paciente, por exemplo, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, a saturação e batimento cardíaco desse paciente, a pressão, ali a gente explica para a criança, mostra direitinho como é que vai ser feito, e também se tem que usar uma pré-medicação, é nessa sala que é feita, não na sala onde vai ser feito o procedimento. Então, se tem que tomar alguma medicação via oral ou algum outro tipo de medicação, é nessa sala que é feita. Ali a criança, muitas vezes o óxido nitroso, se eu tenho que iniciar ali, eu puxo o carrinho do nitroso, começo ali. Quando a criança, com uma máscara boca-nariz, que ele fica respirando e falando, tem uma TV, fica assistindo também o programa predileto, aí a criança já fica calma, né? Fica sentada no colo da mãe, numa cadeira super confortável. Quando a criança já está entrando na sedação, aí é que a gente vai para a sala clínica, tá? E no pós-sedação também, quando acaba o procedimento, volta para essa sala, pode ficar ali o tempo que for necessário. Se precisa, a gente continua com o monitor multiparamétrico ali para monitorar essa criança, certo? Até ela acordar bem, no caso de dormir, né? Alguns dormem. Então, ali a gente fica acompanhando isso também para dar um maior conforto, né? Já que esse paciente está passando por um procedimento que é um pouco mais complexo, ali fica confortável, fica o pai e a mãe ali junto, tá? Então, é uma sala que é específica para eles. Perfeito. E eu sentia muita falta disso, e agora, que bom que o sonho está realizado, ela está lá, e os pacientes estão adorando a experiência. É bem diferente mesmo. E esse teu cuidado com os pacientes a gente percebe nos detalhes, nessa tua preocupação com a sala, e também você sempre menciona nos teus conteúdos nas redes sociais sobre o manejo das intercorrências e tem buscado sempre se atualizar. Recentemente você fez mais um curso de manejo de intercorrências, conta pra gente. Isso, porque quem está apto a sedar, primeiro tem que saber resolver pequenas intercorrências ou intercorrências que vêm acontecer. Ninguém está livre. Elas são raras? São. Se procurar na literatura, nas publicações científicas, tu vai ver que é raro. Mas elas existem. Então, eu tenho que saber antecipar a minha ação frente a uma intercorrência. Então, ficar alerta aos sinais que esse paciente está me dando durante a sedação, durante o atendimento. Se acontecer algo fora daquela linha de normalidade, eu já sei como reverter, eu sei como atuar,
tá? E assim, até sem pai, sem mãe, sem nenhum familiar notar que aconteceu alguma coisa diferente, tá? Então, primeira dica seria manter sempre os seus conhecimentos, suporte básico e agora um pouco de suporte avançado de vida também. Então, no consultório, o que tem que ter para sedar com segurança? Eu tenho um monitor multiparamétrico, eu tenho um DEA, que é um desfibrilador externo portátil, que deveria ter em vários locais onde tem um grande número de pessoas que a gente sabe que não tem. Por exemplo, supermercado teria que ter DEA, uma clínica teria que ter um DEA, só que não tem essa legislação muito clara e transparente. Mas se eu trabalho com sedação, eu tenho que ter um desfibrilador. Então, a gente tem todos esses, máscara laríngea, cânula nasofaríngea, tudo isso que cabe à minha prática de suporte básico de vida para poder atuar se me acontecer e eu me antecipar frente a uma intercorrência, que é muito importante, que a gente não quer que aconteça. Perfeito, muito bem. E essa questão de se especializar, a gente vê também como prioridade. Você cursou o mestrado na São Leopoldo Mandica, em Campinas. Conta pra gente sobre qual foi sua tese, o que você escreveu. Eu fiz sobre as manifestações orais, porque como foi na época da pandemia, a gente ia fazer um trabalho clínico, tá? Era um estudo clínico, mas veio a pandemia e o nosso trabalho clínico foi por água abaixo. Então, nós tivemos que fazer uma revisão sistemática e a revisão sistemática do meu grupo foi sobre as manifestações bucais em crianças com HIV positivo, tá? Foi esse o nosso trabalho, um trabalho de pesquisa, né? Se alguém já fez uma revisão sistemática sabe o quanto ele é complexo e foi esse trabalho que a gente fez, mas foi muito legal. Foi nessa época que surgiram os personagens da Alê, a turminha da Alê? Foi no mestrado que surgiu isso aí. Isso foi. aí. Porque eu fui fazer especialização antes em pacientes especiais e daí depois o mestrado. Isso aí. A Alessandra tem desenhos, né? Conta pra gente essa desenhos, história. Tem a turminha, tem os personagens especiais, né, da turma da Tia Lê, que de vez em quando eles estão ali pelo Instagram, né? Agora até que eles não voltaram muito, mas logo eles, de vez em quando eem aparecem por ali, né? E quem são? Tu recorda o nome de todos? O nome de todos, vou te dizer que eu não recordo mesmo. Mas a gente tem ali o Down. Quem são todos os personagens? Tem um com síndrome de Down, tem uma paciente, tem autista, tem um paciente com problema de mobilidade, que ele usa a cadeira de rodas, né? E aí você também é uma referência aí na questão do freio lingual em bebês, na cirurgia, né? Essa questão da amamentação, o bebê. Você tem ensinado sobre isso também. Então, conta um pouquinho o que acontece quando a mãe se depara que o bebezinho tem isso, os procedimentos e por que isso te chamou a atenção e você atua também nessa frente. Porque a frenectomia lingual, muitas pessoas... isso é moda, surgiu agora. Não, é que agora o que tem? Mais estudos científicos. Então, se tinha no passado evidência que talvez atrapalhasse. O que é o freio lingual? É essa pelezinha que liga o dorso da língua, né, que é a parte de baixo da língua, ao assoalho da boca. Então, esse freio, essa prega tecidual, ela limita os movimentos. Então, no bebê, ficou mais evidente quando a doutora Roberta Martinelli, que é uma fonoaudióloga, ela criou o teste da linguinha, embasado em evidências científicas e muito estudo e pesquisa dela. Então, essas crianças já foram sendo triadas na maternidade. E se viu o impacto que causava atrapalhando o aleitamento materno, que essa prega, ela dificulta a pega correta. A criança fica, se tem esse freio lingual curto, fica muitas vezes chupetando o peito materno. O que é isso? Machuca a mãe porque ele pega com o rodete gengival e não com a língua e com o palato, como seria a pega correta. Então, por isso que impacta não só na amamentação, mas na respiração, no padrão facial dessa criança, no desenvolvimento estomatognático como um todo, tá? E eu resolvi, tua outra pergunta, ensinar, porque hoje nós temos técnicas que são muito mais agradáveis e para se fazer nos pacientes, que é com o laser de alta potência, o laser de diodo de alta potência. Então, uma cirurgia praticamente limpa, sem sangramento, que não precisa ser feita sutura. A criança se restabelece com muito mais conforto, quase zero dor. Não posso dizer que é sem dor, porque o limiar de dor é de cada um, né? Então, não posso te vender um produto, não vai doer. Não, talvez tenha um desconforto, mas que com analgésico isso é sanado, tá?
E o laser, ele realmente é maravilhoso. E nos cursos que eu ministro, as alunas trabalham em peças, né, que são de animais que são destinadas para isso, tá? Infelizmente, a gente tem que treinar em algo antes de ir para a boca de um bebê. Então, nessas peças que são línguas de porco, que é muito parecido o freio com o nosso, até para sentir a força, sentir o toque, não é? Elas são leves toques, para pegar a mão mesmo nesse equipamento que tem que ter um treinamento e, se possível, até depois orientar o aluno a fazer uma habilitação em laser, que isso também é um título que a gente tem, habilitação em laser terapia, para tomar ciência de tudo que o laser pode fazer na odontologia. E você deve ter muitas histórias de bebezinhos que melhoraram a amamentação. E tem alguma que te marcou mais, que você lembra em relação? Tem assim, ó, porque parece mágica, tá? Tu faz num bebê, assim, de dias. Semana passada saiu uma mãe da maternidade que eu tinha já feito no filho mais velho. Ela estava saindo do hospital, daí já dá pra gente marcar no mesmo dia, daí a gente conseguiu. Saiu do hospital, eu tive que rir dela. Ela vim de pijama com a pulseirinha do hospital, com o bebê no colo. A gente já fez a frenectomia, já melhorou instantaneamente a mamada. E essa criança, depois, o feedback da mãe nos outros dias, porque a gente sempre acompanha os primeiros 3 dias para saber como é que tá indo, porque muitas vezes tem que a fono acompanhar também, porque a cirurgia, eu sempre digo que é 30% a 40%, e a reabilitação é o restante. É muito importante essa reabilitação, tá? Então, é mágico, porque tem alguns que saem mamando e se desenvolve normal. Outros têm mais dificuldades, dependendo também da mama da mãe, do formato desse bico do peito. Então, tudo isso interfere também no processo. Interessante. Outra frente que você atua também são as placas palatinas de memória. Conta pra gente essa especialidade também, o que você transforma aí na vida das crianças a partir disso. A placa palatina de memória, tá? Ela veio para auxiliar os pacientes especiais, principalmente o paciente com síndrome de Down, que é uma característica da síndrome, a boca aberta, uma língua hipotônica. O que é isso? Uma língua com pouca função, tá? E uma macroglossia, uma língua maior que o normal. Então, por isso que a criança fica com a boca aberta, né? Da característica da síndrome, os olhinhos, né, amendoados e boca mais aberta e língua para fora. Então, o que a placa palatina de memória faz? Ela vai ensinar, vai criar uma memória, como a placa já diz, de que a língua tem que ficar dentro da boca e acoplada no céu da boca. Essa placa, ela tem um dispositivo que a gente chama, seria um botão, mas não é um botão, assim, literalmente, tá? É uma estrutura que tem esse nome de botão, que pode ser redondo ou oval, que vai guiar essa criança para acostumar ela com a língua dentro da boca. E ela parece mágica também, porque ela muda o fenótipo, tá? Tem uma paciente minha que a mãe me disse essa semana também. O bom que foi tudo essa semana, né? Que legal! A gente marcou e elas vieram essa semana. Ela veio ontem fazer a revisão e ela disse que o irmãozinho mais velho olha para ela e diz: mãe, mas ela parece que não tem mais cara de síndrome de Down. O rosto muda, tá? O fenótipo muda. Porque aquela boca aberta, o que vai ocasionando? Respiração bucal, palato alto, a criança fica muitas vezes salivando, babando, né? E com aquela dificuldade, assim, de respirar. Uma boca fechada estimula a respiração nasal, vai mudar o rosto. Muda muito, tá? E não é só para criança com síndrome de Down. Tem crianças que têm também uma hipotonia de lábio ou de músculos faciais que a placa palatina de memória ajuda a fazer com que essas funções elas melhorem e tem esse vedamento labial estimulando a respiração nasal. Que o grande lance é estimular a respiração nasal. É o que a gente quer. A gente não quer que o paciente fique respirador bucal, tá? Porque um respirador bucal é uma criança que cansa, tá? É uma criança que comprovadamente aprende na escola, tem um rendimento 40% menos do que uma criança respiradora nasal. Então, a respiração bucal, ela impacta muito na infância da criança. Perfeito, olha que interessante. Um recado aí, né, para as mães e os familiares, né, das crianças especiais. Muito interessante. E me conta da Ale, professora. Você dá aula lá no Instituto HD. Em mais algum lugar? Me conta o teu relacionamento com os teus alunos e o que você ensina. Aqui em Passo Fundo, no HD, na atualização de odontopediatria.
algumas aulas também no IOA para especialização de odontopediatria. E no CEON, a gente dá uma habilitação em analgesia inalatória também, aqui em Passo Fundo. Algumas aulas no IOA de Ponta Grossa, também que tem uma amiga minha que é coordenadora lá. Então, algumas aulas, algumas online e algumas presenciais. E também na São Leopoldo Mandique, na odontopediatria, algumas aulas já foram ministradas. Como Campinas é um pouco mais longe, né? E o custo, tudo isso onera um pouco, então algumas vezes essas aulas são online também, tá? Essa parte veio assim depois do mestrado, né? Eu nunca me imaginei dando aula, mas quando eu terminei a especialização em pacientes especiais, eu pensei, agora, se eu não fizer o mestrado agora, daí uma colega disse, vamos fazer mestrado? Eu digo, vamos, tá, vamos fazer. Eu me inscrevi, e a sacana da minha amiguinha, não, eu digo, agora tu vai se inscrever também. E daí ela fez o mestrado também, né? Foi minha companheira. Então, o mestrado abre outras portas, né? Como eu digo, não vou ficar, talvez, não sei, vou trabalhar até quando? Não sei. Já tem uma certa estrada, né? Imagina. Não parece, Não mas parece. já tem uma certa estrada. Então, acho que o mestrado é uma outra oportunidade e é muito bom, porque quando tu tem que ensinar alguém, tu volta a estudar, né? Porque tu vai ter que passar as informações o mais atuais possíveis. Então, eu volto a estudar, eu aprendo muito com elas, porque elas são bem mais jovens, né? Então, hoje entram para uma especialização saindo da faculdade. Na minha época, a gente tinha que ter 2 anos de clínica para daí fazer uma especialização. Eu acho que isso dava uma maturidade maior até. Mas, enfim, eu aprendo com elas e eu gosto muito da parte clínica da aula. A aula teórica eu ministro várias, mas a parte clínica é que eu gosto muito, que eu aprendo com elas alguns macetes, elas aprendem comigo. É uma troca. Eu acho que o ensinar é uma troca. E a gente é um eterno aprendiz, como já diz a música, né? Verdade. Viver, ser o eterno aprendiz. Perfeito. Então, temos a versão Alê professora. Então, Alê atriz, cantora do coral, faz muitas frentes aí, tem a Alê Pro. E você também ali auxilia também outros colegas com a questão da analgesia aqui, né, inalatória. Outros consultórios, outros profissionais dentistas. Me conta desse teu suporte também para os colegas. Isso, porque essa parte de lecionar me abriram também essas portas. Colegas interessados em oferecer esse serviço no seu consultório, mas que não dominam a técnica. E a gente sabe que o mesmo profissional sedar e operar fica um pouco mais complicado. O ideal é ter o profissional que cede, né? Por dentista sedar, que fique bem claro, o dentista pode sedar para outros dentistas somente, tá? Então, o dentista, o nosso CFO é o único que regulamenta isso, que nós temos que ter uma habilitação em analgesia inalatória, uma habilitação de 96 horas, tá? Registrada, para mim poder fazer isso, certo? Então, eu vou sedar para outros colegas dentistas, vou no consultório deles, aqui pela região eu vou muito a Frederico Westphalen, a Arvorezinha, Soledade, aqui em Passo Fundo também eu cedo para alguns colegas. Nova Alvorada eu já fui e casualmente também Camargo, agora eu vou começar aí também, sedar para... Foram alunas ou conhecidas de alguns alunos que souberam da sedação, então entraram em contato comigo e eu vou e faço a sedação. Eu presto esse serviço de sedação somente para dentistas, somente na área odontológica, tá? Perfeito. Que é onde eu posso atuar. Tá certo. E tem algum curso que é seu? Você tem essa vontade? Já tem alguma coisa? Ou pensa em fazer? Você dá aula hoje em instituições, né? Sim. Me conta, tem algum projeto? Os cursos, assim, ó, a gente faz o curso VIP no consultório, tá? Algum curso específico. Já fizemos a habilitação VIP só para 2 alunos no consultório. Tem todo o registro, né? Tem o certificado, que tem que ter a chancela, né? Tem que ser do CFO, então para o aluno sair habilitado, então tem que ser tudo regulamentado. E alguns cursos de frenectomia, como a gente já falou, que é mais ou menos nessa área que eu gosto de ensinar, no consultório, porque daí tem a parte prática, fazem as cirurgias no meu consultório mesmo, comigo ali, são pacientes
a gente selecionamos pessoas que muitas vezes precisam, mas que não dispõem de valores para fazer essa cirurgia. Então, essas cirurgias no consultório são gratuitas para esses pacientes, o acompanhamento também. A fono também presta o trabalho dela gratuito para esses pacientes do curso, tá? E a gente também faz em bloco cirúrgico, quando são casos de crianças menores que precisa um cuidado mais especial. Então, daí faz sim com o auxílio do anestesista, né? Em bloco cirúrgico também. Perfeito. Eu vou sair um pouquinho do nosso roteiro, então. A gente está com bastante tempo ainda. Eu queria te perguntar por que você escolheu a odontologia quando você decidiu por essa profissão? A odontologia, quando eu fui fazer vestibular, meu pai foi médico, né? Médico anestesista. Então, fazer medicina, né? Porque o pai é médico, vou ser médica. Fiz um vestibular para medicina, não passei. Eu pensei, eu não vou ficar, que nem tinha uns que eu conhecia, que eu sabia que assim, 4, 5 anos estudando fazer uma medicina. Eu não, vou fazer odonto mesmo, que é da área da saúde, vou para odonto. Aí eu fiz odonto e foi um ano que aqui na UPF eram 30 por 1. Disputado. Disputadíssimo, 30 por 1. Teve a primeira chamada, não deu. Na segunda não deu, mas eu passei numa terceira chamada em odontologia, aqui na UPF. Depois tiveram mais 2 chamadas ainda. Então, comecei a cursar odontologia e gostei. O pai dizia, sabe, Alessandra, eu acho que odonto para mulher é melhor mesmo, é mais tranquilo. Então, eu fiz odonto, sempre gostei da odontologia, tá? Veterinária também eu me interessava, mais pequenos animais, mas vamos para odonto. Quando eu terminei a odonto, daí agora uma especialização, o que eu vou fazer? Pensei, odontopediatria eu gosto, eu queria fazer teatro, sabia que ele não ia deixar, né? Então, vou fazer odontopediatria que eu posso brincar, posso atuar, e daí eu gostei da odontopediatria. E a preocupação com o conforto, com dar qualidade de trabalho e tirar esse medo, veio muito do incentivo do meu pai também, que era médico anestesista. Então, o primeiro equipamento de anestesia eletrônica que eu tive foi o pai que buscou anestesia infiltrativa para dentista mesmo. Então, ele que deu de presente para mim e para minha irmã, para a gente usar, porque ele era uma pessoa fóbica do dentista, tá? Ele morria de medo, sempre teve muito medo. Seu pai era fóbico. E ele não queria, ele queria que as filhas trabalhassem e dessem conforto para aquelas pessoas que elas fossem atender. Então, ele já pensava muito nisso. Depois, quando entrou a analgesia inalatória na minha vida, eu digo, meu Deus, agora que eu precisava ele aqui para nós conversar. Ele não está mais, mas eu espero que onde ele esteja vendo e consiga acompanhar um pouco. Então, trocar essa informação. Quando eu comecei agora com estudar suporte básico de vida, a gente faz intubação em peças anatômicas também. Então, tudo isso eu digo, agora, como eu precisava, né, de tanta informação, trocar ideias. Mas a gente estuda, e eu me lembro, eu ia muito no bloco cirúrgico com ele, eu gostava de acompanhar no hospital quando ele fazia anestesia. Então, muita coisa, já tinha uma noção de olhar, de acompanhar, mas agora estudando, fazendo, e algumas medicações que ele usava, que hoje a gente pode lançar mão também. Então, tudo isso... sinto uma falta, mas é uma falta boa, sabe? Sim. Que daí me faz buscar mais informações e me dá mais vontade de estudar também. Para ser tão boa quanto ele sempre foi. Porque ele sempre dizia que para te construir um nome, tu leva um tempo, né? Demora para criar confiança, mas para tu destruir é 1 segundo, né? Qualquer coisinha que saia errado já destrói o nome e a reputação daquela pessoa, né? E você manteve, que legal. E tem mantido, né? Estamos fazendo de tudo para manter, né? A gente tenta estudar, cada vez mais não dá para parar, estudar, procurar, se informar. Então, a gente não pode parar no tempo. E quem para no tempo, estaciona, né? Tem que sempre procurar. Evoluir. Evoluir. E a tua irmã, você menciona ela, o que ela faz? Te ajuda? Eu sei que as salas ficam ali. Uma do lado da outra. A Cris é dentista também. A Cris trabalha com a parte da harmonização orofacial. Mas, como ela mesma diz, ela também é dentista de dente, tá? Ela é especialista, ela tem mestrado em periodontia e ela é especialista em dentística estética. E analgesia inalatória, ela também tem a habilitação e a gente dá curso junto de analgesia. E muitas vezes, quando ela tem que fazer uma sedação, eu trabalho junto com ela, eu controlo a sedação para ela e ela atua, tá? E assim como algumas vezes que eu preciso... que ela me auxilie a controlar a minha sedação. Então, eu inicio, ela me ajuda a controlar também, para mim poder trabalhar, que às vezes é um trabalho um pouco mais extenso, né? Então, assim como eu faço para os colegas, eu só cuido da sedação e os colegas fazem o trabalho, tá? Era acho que é o que eu gostaria de fazer
num futuro próximo, é só ceder para o outro colega trabalhar. Lógico, eu ajudo a afastar, não me custa segurar um algodãozinho, fazer alguma coisa assim, né? Sim, Mas eu acho que é só entrar para o caminho mais da sedação para dar conforto para o outro colega poder trabalhar. perfeito. E quantos anos você tem de carreira? Eu me formei em 94, tá? Então já tem 31 anos já de odontologia. 31 anos. Parece, Não parece. Com certeza não mas parece. 31 anos de odontologia. É que ela convive com muitas Muitas crianças, ela crianças, por isso que é convive com bom. a fonte Aí da esses juventude. dias até teve uma apresentação do nosso grupo de teatro. Aí uma pessoa que não me via há muito tempo. Ai, como tu tá jovem, eu disse para minhas coleguinhas de 15 anos, que eu tenho colegas do teatro de 15 anos, eu digo, viu como é bom andar só com os jovens? Então aqui a gente tá sempre nova. Perfeito. É. Eu queria que você, com esses anos de carreira, fizesse um paralelo aí. O que você pensa do profissional dentista e da área da odontologia, daquela época do teu início para hoje? O que você tem observado de avanços, o perfil do profissional, dos jovens dentistas em comparação com os antigos? Qual que é a tua percepção? Avanços tecnológicos, né? Eles estão aí. Então, na odontologia, esses planejamentos digitais que se faz para dentística, não é a minha área, mas eu sei que eles existem, né? Os próprios equipamentos, o laser, né? Laser de hérbio, laser de diodo, eles vieram para revolucionar a odontologia também. Aparelhos que a gente consegue fazer anestesia eletrônica com mais conforto, porque a temida seringa do dentista, eu me lembro, a primeira vez que eu peguei uma carpule na frente do meu primeiro paciente na faculdade, eu olhava para ele, olhava para a seringa, a minha mão tremia. E ele me dizia, ele pegou na minha mão e disse, não faz mal, minha filha, eu sei que vocês estão aprendendo. Aí aquilo me cortou o coração, assim, ele sabe que está aprendendo, e eu aqui com isso tremendo. Ele sabe que é uma cobaia. Ele sabe, né? A gente tinha que aprender em alguém. Com a melhor das boas vontades, a melhor técnica, a gente aprendeu em alguém, né? Sim. E isso foi assim. Ainda hoje as clínicas, né? As pessoas vão, algumas são cobradas um valor irrisório, mas para dar o acesso à saúde, porque a odontologia ela não é de elite, a odontologia ela teria que ser para a população inteira. Hoje os CELs, eles vieram para ter as especialidades, né? Então as pessoas têm acesso a especialidades, só que às vezes demora, porque é uma fila muito grande, como tudo em saúde pública, a gente sabe que não é fácil. Sim. Então, o que eu vejo é que nós tínhamos uma formação mais clínica no passado do que teórica, embora tivesse os embasamentos científicos, nós não estudávamos para redigir artigos. Então, eu fui aprender a escrever um artigo na especialização, quando eu já tive uma estrada maior, foi uma dificuldade. E a sorte que as minhas amigas do peito e do coração, mais jovens, então já dominavam a tecnologia, digitar no computador, a dentista do papel. Amo papel, tá? Eu adoro papel, escrevo até hoje no papel. Porque eu tenho que pegar o papel, eu tenho que sentir ele. Mas você tem uma secretária, alguém que te Tenho uma auxilia. secretária, tenho. Mas eu sou aberta às tecnologias, sim. Então eu vejo que a nossa geração, eu sempre digo, foi dentista formada, aquela dentista da bunda no mocho, tá? Então a gente trabalhava e muitas vezes aprendia fazendo. Que bom que a evidência científica veio para comprovar que aquilo que nós fazíamos estava correto. Tá? Então, assim, a evidência científica mostra que aquilo que foi feito estava correto e norteia, né, os tratamentos para ser os mais conservadores possíveis. Hoje, na odontopediatria, o que se fazia no passado, que era remover toda uma lesão de cárie, hoje a gente não faz mais isso. E a evidência clínica mostra que aquela lesão ela fica paralisada embaixo de um material biocompatível anos, até a esfoliação. Como a criança tem uma dentição temporária, né, que é a primeira dentição, dos dentes de leite, então, esses dentes, no passado, a gente já tinha que ir abrindo, fazer canal. Hoje, não, só se realmente necessita. Que a gente está muito fazendo uma odontologia minimamente invasiva, tá? E baseada em evidência científica forte. Perfeito. E me conta, com tantos anos atuando com crianças, qual que é a tua percepção dos pequenos? O que eles representam na tua vida? A criança, como é que ela enxerga os próprios dentinhos? Você tem uma técnica, de repente tem um dentista aí assistindo a gente, jovem, para aprender, né, com essa sumidade, que você utiliza, além do que a gente já falou até aqui, para que ele se sinta tranquilo. Como você vê as crianças? As crianças, elas, hoje não é com qualquer coisa que tu encanta uma criança, tá? Achei que era fácil. Não é nada fácil. Hoje a gente tem que, muitas vezes, rebolar. Porque tem uma certa idade que eles têm muito receio, tá? Vou dizer assim pra ti, dos 3 aos 5, eles têm uma resistência maior. Os bebês não entendem muito, então vai naquela ludicidade, dá
um leve chorinho, assim, na hora de examinar, mas é porque é bebê, porque chora no pediatra também, né? Então, é mais ou menos assim. Mas a criança tu tem que conquistar. E tu não pode mentir. Se Perfeito. tu diz que tu não vai colocar o espelho na boca, você não coloca o espelho na boca. Hoje tu vai só abrir, a tia vai contar quantos dentes tu tem e a gente vai escovar. Tá aqui a escova, vou dar na tua mão, a mamãe escova. Não, a titia vai ajudar a mamãe. Mamãe pode até começar para ver como é que a mamãe tá fazendo errado. Deixa a titia ajudar. Então a gente não pode mentir, tá? Tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro. Sim. Ai, tia, vai doer? Não, não vai doer. Pode ser um desconforto. Aí dá aquela brincadinha, dá uma apertadinha na mão. Ó, tá vendo isso aqui? Garanto que é menos que uma formiga que mordeu. Ou menos que um beliscão do teu irmão. Então, tudo isso a gente vai conversando e tem que explicar. Porque eles são espertos, eles têm a informação na palma da mão, né? E, infelizmente, crianças pequenas adoram já brincar com o celular. Então, eles têm a informação na palma da mão. Eu gosto muito das telas. Então, televisão eu tenho agora, com a reforma da sala para sedação, eu botei a TV que estava na minha sala, na sala de sedação, e daí eu comprei uma de 65 agora. Então, tem uma tela imensa. Cinema no consultório. Cinema. Eu adoro telas. Então, uma tela enorme que prende a atenção, tá? Então, a gente tem que tentar desviar o foco. E aquela, como eu te falei antes, tu vai conversando, vai falando, às vezes falo, que até eu tô entrando naquela história, mas pelo menos eu distraí. Quando termina, tá exausta? Não, eu fico assim, ó, satisfeita e fico feliz quando eu consigo vencer o desafio. Sim. Mesmo os pacientes que eu tenho, que eu sei que eu vou ter que sedar para vencer aquele desafio, mas quando os pais, no fim, agradecem e sempre se importam, assim, até a semana passada, tive feedback de uma mãe que me disse muito obrigado pelo carinho com o meu filho, era um menino com transtorno do espectro autista, que eu fui sedar para uma colega numa outra cidade, e daí ela me disse, e muito obrigado o carinho comigo, porque ela, as informações que ela teve da sedação foi as que eu dei prévia, que quando é um paciente de outro, que eu vou para outra cidade, eu faço uma chamada de vídeo, tá? Não é telefonar, pra gente se enxergar, pra ela me conhecer, eu conhecer ela. Que legal. Muitas vezes eu olho, vejo a criança, né? Dá um oi pra criança, pra não ser aquela pessoa estranha. Sim. E daí eu fico conversando com vídeo com a mãe e pai, ou só pai, com quem estiver disposto a conversar comigo, para mim fazer essa primeira consulta, já tirar informações, né, sobre medicações que a criança usa, hábitos de higiene, tudo que vai vir a corroborar para o meu sucesso no atendimento. Tá? E para explicar tudo que eu preciso também que a mãe faça, que tem a parte deles e tem a minha parte. Todo mundo. Ah, é seguro? Eu sempre dou um exemplo. Não é nem seguro saber se eu vou atravessar a rua e vou chegar do outro lado. Às vezes eu olho para os dois lados, não veio ninguém, vai que vem um carro e me atropela. Não sei. Então, é seguro? É. Se eu fizer certinho, olhei, não veio ninguém, atravessei e cheguei na faixa de segurança. Então, a sedação é a mesma coisa. É seguro? É. Desde que eu respeite todas as orientações prévias, as orientações pós e o transoperatório, né, que é a minha responsabilidade. E as mães têm mais medo que as crianças? Às vezes tem que acalmar mais a família do que o pequeno? Deixa um recado para as mães aí. Normalmente, sim. As mães têm mais medo e quando vão levar a criança no dentista, mães, não pensem na sua experiência passada, né? Falem coisas agradáveis sobre o dentista, porque muitas vezes eles lembram do que passaram, que não era uma época legal, que era sentar no dentista, abrir a boca, aquele profissional era o bicho-papão, muitas vezes não conversava, né? Não conversava com aquela criança. Era ele que estava na cadeira, não era? Dava mais bola para o pai que estava ali atrás. E eu sempre digo, eu vou dar a importância, né, e a atenção primeiro para o seu filho, depois para você. Então, eu vou conversar com ele aqui, porque às vezes o pai fica falando. E daí eu digo, só um pouquinho, calma. Como é que é? É assim, daí eu deixo a criança me contar a história. Então, é ele que é o centro do meu universo ali, tá? Ele que é o principal. Lógico, os pais, depois a gente conversa. Muitas vezes, se é para sedar, eu deixo a criança brincar na sala de espera, converso só com o pai e mãe para explicar, né? Tem palavras que a criança não precisa ouvir, não precisa saber literalmente como vai ser feito. A gente explica de uma maneira lúdica para, né, não criar aquela ansiedade maior ainda. Dá um exemplo para nós. Você disse que conta muitas historinhas, alguma coisa que você já transformou numa história e que funciona, assim, que você é recorrente para criança, a forma de você A contar. forma de fazer. Muitas vezes eu tenho que fazer medicação intramuscular, tá? Injetável,
para dar uma sedada antes de eu colocar o óxido nitroso. Então, aquela injeção ela é muito rápida. Sabia que tem umas formiguinhas aqui, a tia tá botando veneno, não sei o que tá. Quando vê, foi uma formiga que morreu, que mordeu o bumbum. Vamos colocar um algodãozinho com álcool, porque eles sabem que álcool, né, cura tudo, álcool 70. Então, aí dá aquela choradinha, daí fica olhando, mas tá aqui a formiga, tum! E daí eu dou um pisão no chão, assim, faz um barulhão. Matei a formiga, agora deu. Daí passa, sabe? Então, são coisas assim Ótima que dica. a gente vai inventando. Perfeito, muito bom. E aí entra a tia Lê, atriz, que Sim, legal. tem que atuar, né? É atuar. A gente atua 24 horas por dia, né? Bem dizer. Que legal. Não 24 porque não tá sempre no consultório, né? Mas no consultório Sim. sempre atua. E para um estudante, de repente, de odontologia que está nos assistindo, fala aí por que ele, quem sabe, ele está namorando a especialização em odontopediatria, está em dúvida ainda. Por que você ama odontopediatria? Por que ele deveria, se ele está em dúvida, se talvez se permitir fazer essa especialização? Eu amo odontopediatria porque eu vou dizer para vocês que é onde a gente pode ser leve, a gente pode ser inocente, tá? A gente tá conversando com uma criança que tem uma certa inocência, uma pureza. Então, tu entra no mundo deles. Eu gosto muito desse mundo lúdico. E eu gosto muito de brincadeira, sou uma pessoa muito alegre. Então, posso até estar de mau humor, mas tento não transparecer, porque a gente sempre diz que da porta para fora do consultório é uma coisa, da porta para dentro é outra, né? Então, ali eu tenho que ser a tia dentista, deixo meu problema lá fora, e é o que eu falo para minha equipe de colaboradores também, né? Que problema é lá para fora. A gente pode até estar pensando nele, eu posso até estar contando uma história e pensando naquele meu problema, mas é da porta para fora. Então, tu tem que se divertir, tem que se impor muitas vezes, né? Como eu sempre exemplifico. A professora na sala de aula é a prof, né? Que diz tudo, que explica como que funciona na sala de aula. No consultório também, a Charlie, que explica, quem manda aqui sou eu. Ah, eu quero aquele. Tu quer aquele brinquedo se eu te emprestar, e se tu me ajudar, eu vou te emprestar. Então, tem crianças de vários perfis, né? São bem diferentes. Então, a gente consegue, com esse manejo, não vou dizer convencer, mas consegue fazer com que o tratamento ele transcorra de uma maneira agradável. E se tu vê, e aqueles que tu vê que no primeiro momento vai precisar de sedação, a gente conversa com a família e explica que vai ser a melhor maneira para esse momento. Depois, no futuro, pode trabalhar com manejo, com adaptação, mas para resolver esse problema que está instalado, a sedação vem a somar e é o que vai ajudar nesse momento. Pelo melhor da criança. Perfeito. E agora falamos bastante da Alê dentista. Eu queria saber um pouquinho mais da Alê mãe. Você é mãe do João, 22 anos, que está há 3 na Austrália. Um filho que mora fora. Conta pra gente. Tem muita saudade? No início, a gente fica com o coração bem apertado, né? Porque ele foi pra lá com 18 anos. E a primeira recomendação que eu disse, não carrega nada pra ninguém no aeroporto, porque tu não conhece ninguém. Carrega só tua bagagem, não carrega nada, porque a gente vê coisa em televisão, medo de mãe, né? Vai carregar algo ilícito e se complicar pro resto da vida. Então, a gente tem saudades, né? Que bom que a tecnologia ajuda. A gente consegue fazer chamada de vídeo, consegue conversar. Mas eu acho que é uma maneira dele crescer. Porque ele iria fazer esse intercâmbio quando saiu do 3º ano e veio a pandemia e também acabou com os sonhos, né, daquela época. E esse intercâmbio ficou para depois. Então, ele tá lá, ele não tá fazendo uma faculdade, mas tá fazendo cursos profissionalizantes. Agora até esse último é na área de fotografia, tá trabalhando com fotografia. Ah, ele também gosta de artes? Também gosta de artes, viu? Tá trabalhando com fotografia. E ele vem agora, em dezembro, passar o Natal conosco, vem passear, porque ele ainda tem mais 1 ano para ficar lá com o visto, né, até terminar esse curso. E daí depois, não sei, né? Vamos ver o que ele vai decidir da sua vida, né? Mas o que a gente sempre acompanha, quer que seja um adulto responsável, né, que já tem as suas responsabilidades, né? Já é um adulto de 22 anos, então Sim. a mãe e pai estão para amparar, né? Lógico, seio familiar é para onde todos retornam. Sinto muita falta disso, que eu não tenho mais o meu e a minha presentes, né? Às vezes dá aquele apertinho. Mas daí a gente tem o grupo das irmãs, então as irmãs conversam entre si, tá? Então a gente consegue ali manejar essa ausência. Mas pai e mãe estão sempre, né, de braços abertos, esperando os filhos. E ele vem agora, vamos conversar e vamos ver o que vai ser do futuro. O que vai ser do futuro. E além do teatro, do coral, quais são os teus hobbies? Como é que é você mais na vida pessoal? Assim, que outras coisas você gosta de fazer?
Eu gosto de fazer... Tive a época de fazer muito artesanato. Gostei de fazer artesanato, sabe? Forrar essas caixinhas com tecido. Forrei muita caixinha. Já fiz muito desses crochê com esse fio mais grosso, sabe? Uhum. Que faz os cachepô, faz porta-joia. Já fiz bastante. Agora faz tempo que eu não faço, me esqueci. Mas acho que até vou voltar, porque é bom. Eu gosto de ler, eu gosto de conversar, eu gosto de me reunir com as minhas amigas. Então, como todas do mestrado, cada uma é de um canto do Brasil. Se encontrou todo mundo, né, em Campinas. Então, agora que eu vou para São Paulo, daqui uns dias, a minha colega do Piauí vai vir também. Então, a gente vai passear junto lá em São Paulo. Vai no Vai no busca-busca. Busca-Busca, na 25, fazer os roteiros. Ela tem umas preferências. Vamos numa peça de teatro também. Vamos assistir um musical, o Hair, que está em cartaz em São Paulo. A gente vai assistir também. Então, a gente aproveita para se encontrar, matar a saudade, fazer o que precisa. E, se Deus quiser, em março, vou encontrar outras colegas que a gente tem um encontro de ex-alunos da São Leopoldo Mandic, de odontopediatria, em março. Então, daí espero que mais colegas vão, porque a gente tem aniversário do bebê de uma colega também, de 2 anos. Então, a gente se encontra assim. Perfeito. Cheia de amigos da Odonto, né? E fora da Odonto também. Fora Que também, com bonito. certeza. Muito legal. E me conta dos pais, a gente já está chegando aí nos momentos finais, o feedback que eles te dão do tratamento. Tem pacientes teus que devem ter começado, tem uma idade que eles param, agora é adolescente, aí você encaminha e eles têm esse vínculo contigo, as famílias? Alguns param, porque, né, cresceram, têm preferência por ir no dentista da família, que o pai e a mãe iam, ok. Quem quer continuar indo no consultório, continua frequentando, tá? O que eu faço na parte adulta? É as consultas de prevenção, profilaxia, tartarectomia, né? Clareamento, alguma restauração que eu faço. Tenho pacientes desde a época de crianças, assim. Eu sempre digo, eu tenho uma geração de pacientes que são filhos de médicos, que hoje são médicos e que são meus pacientes lá ainda. E daí, a surpresinha hoje não vai para o filho, mas vai para o pet, vai para o gato, vai para o cachorro. Tem uma paciente que sempre leva as moedas, que eu tenho a máquina de pegar aquelas bolinhas, ela já leva a moedinha para levar bolinhas para a gata. Então, a gata ganha as bolinhas. Então, alguns pacientes eu continuo atendendo, outros eu já atendo neto de paciente. Neto, não parece, né, Neto gente? de paciente eu já atendo. É que o paciente teve neto muito cedo também, né? Então, teve filho cedo, neto cedo, eu atendo netos de pacientes. Tá? Netos de pacientes Ou, às também. vezes, tem pacientes, assim, que é muito tempo, né? Que foram quando criança, aí retornam com o filho, daí, você lembra de mim, Charlie? Daí eu digo, ai, Jesus, quem é? Eu falo mais um pouquinho, daí converso, daí a gente lembra, né? Transporta aquele rosto adulto, lembra da carinha de criança, daí a gente consegue identificar, sim. Perfeito, que legal. E eu gostaria, então, com uma mensagem tua final, e que você repassasse os municípios que você atua mais uma vez, para quem tiver interesse com a doutora Alessandra como sua dentista para o seu filho. Aqui em Passo Fundo, Carazinho e os locais. Tá, Passo Fundo, Carazinho, Soledade, Frederico Westphalen, Arvorezinha, Nova Alvorada e agora Camargo também, eu estou indo numa colega. Normalmente são os colegas que os pacientes deles procuram a sedação e eles me acham. Em Soledade, que eu vou no consultório de uma colega uma vez por mês, da doutora Fátima Camargo, em Soledade, que é sempre uma vez por mês. E Frederico também é na clínica São Mateus, que uma vez por mês eu vou lá para fazer sedação e daí é o dia inteiro nos pacientes para elas. Perfeito. Então, eu quero te agradecer imensamente pela tua participação. Quero dizer para você que siga a doutora Alessandra Heck lá nas redes sociais. Eu vou deixar aqui para você. Você vai digitar assim lá no Instagram, doutora Alessandra Heck, tudo junto. Doutora Alessandra Heck, Alessandra com 2 S e o Heck, R-E-C-H. Né? R-E-C-H. Muito obrigada. Foi uma tarde muito agradável, cheia de conhecimento. E a gente conheceu hoje, então, pessoal, uma odontopediatra lúdica, que é atriz, que canta, que é mãe, que tem muitas atividades aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço por essa oportunidade. Estava um pouco nervosa no início, né? O primeiro podcast. Arrasou. Então, mas a gente vai conversando, né? Essa leveza. E eu gosto muito de falar sobre a profissão, falar sobre mim também, que no passado acho que eu não falava muito sobre mim, mas agora eu gosto de falar sobre mim. Acho que a gente tem uma história, né? E na profissão, 31 anos de odontologia. Então, a gente já viu muita coisa, vai ver muita coisa ainda, ver como tudo se renova, como o que muda. Então, perspectivas que se abrem. E isso me deixa muito feliz. Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa, assim, muito feliz sendo odontopediatra. Uma vez uma psicóloga me disse, por que tu não escolhe outra
profissão, a odontopediatria, isso não dá dinheiro. Pode até não dar o tanto dinheiro que ela esperava que eu ganhasse na época, mas dá muita satisfação e dá muita gratidão. E eu me realizo muito fazendo isso. Com certeza. E você encontrou dentro dos teus talentos, dentro da área da saúde, um viés para o teu lado lúdico, para a atriz que você gostaria de ter sido lá na adolescência. É verdade. Você trouxe isso, é muito bonito, né? A gente vê na criação dos personagens, dos brinquedos, na forma que você conduz sua vida. Parabéns. E refletiu no filho, que trabalha já com fotografia agora. Agora também. Muito legal. Obrigada, Alessandra. Até mais. Tchau, tchau.